Imagina a seguinte cena. A pessoa que tem um felino em casa gasta uma quantia assim considerável de dinheiro, né, na cirurgia de castração do animal. E gasta mesmo, viu? Não é barato. Exato, não é. E a pessoa faz isso porque, francamente, ela não aguenta mais. O gato tá, tipo, destruindo o sofá da sala. Aham. Tá correndo pela casa às 3 da manhã como se estivesse fugindo de fantasmas. E, em alguns casos mais graves, sabe, fazendo xixi no tapete novo. Nossa, o problema do tapete é clássico. Clássico, né? Aí a pessoa leva o animal pra clínica, traz de volta pra casa, cuida da recuperação com todo aquele carinho e... 3 dias depois. Lá está ele. Exatamente. Lá está ele afiando as unhas exatamente no mesmo braço do sofá de sempre. E a pessoa fica olhando pra aquilo, tipo, em choque, pensando, peraí, eu não paguei pra resolver isso? Sim, é uma frustração enorme, é um cenário muito comum, né? Muito comum. Então, hoje, a nossa investigação aprofundada tem a missão de desvendar exatamente isso. Por que a biologia felina faz a gente de bobo quando o assunto é castração? E de certa forma é até um pouco trágico, sabe? Por causa dessa quebra de expectativa gigantesca. E a razão pela qual isso acontece é exatamente o que a gente vai dissecar aqui hoje. Com certeza. E para isso a gente tem uma fonte incrível, né? Sim, nós vamos nos basear no documento oficial da especialista Larissa Runkus. É um material que traz uma clareza científica assim quase assustadora sobre o que realmente se passa na mente e no corpo dos gatos. Uhum. Porque a verdade é que a sociedade, muitas vezes baseada naquelas orientações veterinárias mais antigas, mais defasadas, abraçou a castração como se fosse uma espécie de botão de reset comportamental, sabe? Nossa, exato. É o famoso... castra que passa, a gente trata o gato quase como se ele fosse um equipamento eletrônico da casa. Tipo um eletrodoméstico, né? Sim, se a luz vermelha acendeu e o bicho tá dando problema, a gente vai lá, aperta o botão da cirurgia, reinicia o sistema e espera que a luz verde acenda. E que sai um animal completamente zen de lá de dentro. Totalmente zen e domesticado. Mas lendo o material da especialista, fica muito claro que a gente precisa, tipo, reescrever essa narrativa urgente. Com certeza. Não é que as pessoas sejam ingênuas por acreditar nisso, sabe? É que a biologia de um predador domesticado, porque o gato é um predador, né? Ela opera por caminhos muito, muito mais complexos do que uma simples equação de causa e efeito. Precisamente. A gente não pode culpar quem busca soluções para o dia a dia, mas a gente precisa iluminar o mecanismo real da coisa. Aham. E para contextualizar quem está nos ouvindo, o documento oficial estabelece uma premissa inegociável logo de cara, tá? A castração tem benefícios vitais. Isso é super importante de frisar. Sim, é absolutamente crucial para a saúde pública e para o controle populacional. Ela previne sofrimento de milhões de animais abandonados nas ruas. Ninguém, repito, ninguém está questionando a necessidade médica e ética da cirurgia. De jeito nenhum. A cirurgia é fundamental. O abismo, no entanto, reside na distância imensa entre o que se acha que a cirurgia resolve dentro da rotina de uma casa e o que ela realmente altera na biologia do animal. E aqui entra a regra de ouro que a Larissa Runkus apresenta no material, que é basicamente a grande linha divisória da nossa análise de hoje. A regra principal, exato. Ela afirma com todas as letras que a castração altera exclusivamente os comportamentos sexuais do gato. Exclusivamente. Todo o resto, sabe, a personalidade, os instintos de caça, aquela comunicação territorial, fica tudo completamente intacto. Intacto. Não muda uma vírgula. Mas eu confesso pra você que, lendo isso, um alarme de ceticismo soou na minha cabeça. É normal soar, é contraintuitivo. Porque, peraí, isso soa muito restritivo. A gente cresceu ouvindo que os hormônios ditam absolutamente tudo na vida de um animal. Tudo. Como é possível traçar uma linha tão cirúrgica entre o que é sexual e o que não é? Essa é a dúvida central que confunde muita gente. E faz sentido confundir. Para entender o como, a gente precisa olhar para o mecanismo endócrino. A fábrica de hormônios. Exatamente, a fábrica de hormônios do gato. O procedimento remove as gônadas, certo? Os testículos nos machos e os ovários e útero nas fêmeas. Esses órgãos são os responsáveis diretos por produzir testosterona e estrogênio em níveis altíssimos. Aham. E esses hormônios, eles têm um único propósito evolutivo,
que é garantir que aquele animal se reproduza e passe os genes para frente. Certo. Eles acionam circuitos cerebrais muito específicos, focados em acasalamento, na busca por parceiros, disputas por fêmeas. Então, quando você remove essas fábricas lá na clínica, você desliga apenas esse circuito. Só o circuito da reprodução. Mas e os outros comportamentos? A energia, a bagunça? Então, todo o resto do comportamento do gato não é alimentado por testosterona ou estrogênio. É alimentado por outros hormônios e neurotransmissores. Ah, entendi. Por exemplo, o cortisol dita o estresse. A dopamina dita o sistema de recompensa. A adrenalina aciona o instinto de caça. A biologia comportamental e social do gato, ela roda num sistema operacional completamente diferente do sistema reprodutivo. Sabe a imagem que me vem à cabeça para traduzir isso de um jeito fácil? Qual? É como tentar consertar o rádio quebrado de um carro trocando o pneu esquerdo. Nossa, é isso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? O rádio continua mudo lá no painel, o pneu lá fora é novinho em folha e a pessoa no volante fica frustrada batendo no painel sem entender por que a música não toca. É a analogia perfeita. A expectativa do motorista está totalmente desalinhada com a mecânica real do problema do carro. O sistema de som e o sistema de rodagem operam de forma independente. Uhum. Assim como a necessidade de reprodução e a necessidade de brincar ou de marcar território operam em vias neurais completamente separadas no cérebro do felino. Lendo o documento oficial, tem um momento brilhante em que a especialista traz um toque de humor genial, sabe? Para ilustrar o quão absurda é essa nossa projeção humana. A parte da ansiedade, né? Essa mesma. Ela comenta sobre a crença fortíssima que as pessoas têm de que castrar o gato vai curar problemas de ansiedade. E ela brinca dizendo que se uma simples remoção de órgãos reprodutivos fosse o tratamento definitivo para curar a ansiedade, a humanidade estaria salva. Sim, é um raciocínio que, quando a gente espelha para a biologia humana, a falha lógica fica escancarada na hora. Fica óbvia. Se uma cirurgia de castração curasse a ansiedade, os psiquiatras estariam todos desempregados. Bastava encaminhar a população inteira para o centro cirúrgico e teríamos um mundo completamente livre de estresse. Imagina as filas nos hospitais. A pessoa chega lá na recepção e diz: doutor, eu tô com muita ansiedade por causa dos boletos do meu chefe. Será que o senhor pode me castrar hoje à tarde para eu dar uma acalmada? É cômico demais. É muito cômico, mas revela muito sobre como nós subestimamos a vida interior dos nossos animais. A gente espera de verdade que a cirurgia funcione como um calmante psiquiátrico super poderoso, tipo um Lexapro felino, né? Exato, uma pílula mágica. Mas a ansiedade de um gato, assim como a nossa ansiedade, ela tem raízes no ambiente em que ele vive. Tem a ver com traumas passados, interações sociais que deram errado, com medo. O que nos leva exatamente ao cerne do mecanismo da ansiedade. O documento oficial é super categórico ao demonstrar que acalmar um gato exige investigação ambiental. Investigação, não intervenção. Perfeito, não uma intervenção cirúrgica. Se o gato está ansioso porque não tem esconderijos na casa, por exemplo, ou porque há muito barulho de trânsito na rua, o cérebro dele está sendo constantemente inundado por cortisol. E a castração não diminui a produção de cortisol. Nenhuma gota. Nenhuma. Portanto, não existe essa mágica de, nossa, agora ele vai ser um monge budista meditando no tapete da sala. Sabe, entender toda essa complexidade na mente dos gatos exige raciocínio. Exige uma capacidade de sair do senso comum, de cruzar dados e analisar os detalhes de forma mais profunda. E muita paciência também. Sim. E é um fato conhecido que quem gosta de gato geralmente é mais criativo, inteligente e muito envolvido com leitura. É um perfil focado e analítico, que não se contenta com aquelas respostas fáceis. E esse perfil, curiosamente, combina muito com o de quem precisa estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser.
Exatamente. Preparação estruturada e estudo rigoroso são os únicos caminhos reais, seja para passar numa prova de altíssimo nível ou para desvendar o mundo natural complexo ao nosso redor. Com certeza. E voltando ao nosso estudo aprofundado do comportamento felino, nós precisamos focar naquilo que realmente move esses animais no dia a dia, já que a cirurgia, claramente não é a resposta universal que todo mundo pensava. Então vamos colocar os dois maiores mitos contra a parede agora. Aqueles comportamentos específicos que deixam as famílias à beira de um ataque de nervos. O primeiro deles, claro, arranhar a mobília. O terror dos sofás. O terror. Aquele gato que escolhe um móvel específico na casa e transforma ele em confete. Eu quero fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Vamos lá. Porque o documento diz que isso não é sexual. Mas, se o objetivo do gato ao arranhar é apenas afiar a unha e espalhar o cheiro, por que eles escolhem justamente os móveis mais caros da sala, os mais altos, os mais visíveis, em vez de simplesmente, sabe, arranhar um pedaço de madeira velho lá no quintal ou chão de cimento? É uma excelente provocação, porque toca exatamente na diferença crucial entre um comportamento que é só anatômico e um comportamento que é social. Social. Sim, social. O documento da especialista Larissa Rancos explica detalhadamente essa mecânica. O ato de arranhar não é apenas uma manicure felina, não é só afiar a unha. Tem algo a mais aí. Muito a mais. Nas patas dos gatos, ali entre os dedinhos deles, existem glândulas chamadas interdigitais. Pera, glândulas nas patas? Isso, nas patas. E toda vez que eles flexionam os músculos e arranham com força uma superfície, essas glândulas liberam feromônios no ambiente, que são tipo assinaturas químicas exclusivas daquele indivíduo. É literalmente uma impressão digital olfativa. Caramba! Então eles estão literalmente carimbando o móvel. Sim, sim. Estão carimbando. E não de forma aleatória, respondendo à sua provocação. Eles escolhem o braço do sofá mais caro ou a lateral da cama justamente porque são pontos centrais. São áreas de grande circulação social da família na casa. Onde todo mundo passa. Exato. Eles precisam que essa marcação seja vista e cheirada por todos, tanto os humanos quanto outros animais que vivem ali. É um comportamento claro de comunicação territorial. Nossa, faz todo sentido agora. O gato está deixando uma espécie de post-it bioquímico ali que diz, olha, este núcleo familiar é seguro, o meu cheiro está aqui, eu pertenço a este lugar e ele me pertence. Um post-it bioquímico. Adorei. E, além de tudo isso, a altura do sofá permite que ele estique toda a musculatura das costas. É um alongamento que é vital para a fisiologia de um predador manter a forma. Aham. Visos perfeito para as glândulas das patas dele. Exatamente. A frustração ela nasce da ignorância da gente sobre essa mecânica fantástica da natureza. O que nos leva ao segundo mito de ouro que a gente precisa quebrar. A energia infinita. Aquele gato que parece que está ligado no 220. Que não para um segundo, né? Isso. A crença popular diz que castrar abaixa a bola do animal. Mas eu preciso te questionar novamente sobre a biologia por trás disso. A testosterona é o hormônio universalmente ligado à agressividade, à força física e à explosão de energia nos mamíferos, certo? Certo, na maioria das espécies. Então, se a castração desliga a fábrica primária de testosterona de um macho, como é biologicamente possível que ele continue correndo pela casa e caçando bolinhas com a mesma intensidade de antes? A matemática parece não bater de jeito nenhum. A matemática parece não bater mesmo porque nós confundimos a energia do predador com a energia do reprodutor. São coisas distintas. Ah, interessante. O material da especialista é brilhante ao separar esses dois motores internos que o gato tem. A energia que faz um gato correr às 3 da manhã igual um louco, emboscar os calcanhares de alguém no corredor escuro ou dar saltos mortais impressionantes para pegar uma pena presa num barbante, não vem da testosterona. Não vem. Não. Ela vem de um circuito neural primitivo, antiquíssimo, herdado lá dos gatos selvagens africanos, que é o instinto de caça. O famoso instinto de sobrevivência. Ele não está ensaiando para acasalar. Ele está ensaiando para matar a presa e sobreviver mais um dia. Uau! O cérebro libera montanhas de dopamina e adrenalina durante a brincadeira porque caçar é recompensador e é vital para a espécie.
E ao remover os órgãos reprodutivos na clínica, você não está tocando em momento nenhum nesse circuito do caçador interno. Fica tudo lá. Tudo lá. A vitalidade, a curiosidade com o mundo e aquele ritmo atlético do animal permanecem exatamente os mesmos. A castração não é um interruptor que desliga a vontade de viver e interagir com o ambiente ao redor. É fascinante, né? Mas eu acho também um pouco triste pensar que algumas pessoas levam seus animais para a cirurgia com, sabe, a intenção oculta de drenar essa vitalidade natural. Sim, esperando um milagre comportamental. Esperam que a mesa de cirurgia transforme uma pequena pantera superativa em uma almofada de sofá inerte que só dorme e come o dia inteiro. É uma expectativa não só irreal, mas muito perigosa. Porque se o felino tem energia para dar e vender antes da cirurgia, a família tem que se preparar para continuar estimulando essa energia com brinquedos, com rotinas de brincadeiras após a recuperação. Tem que gastar essa energia. Sim. Compreender que a castração não drena a energia vital evita uma frustração imensa para quem cuida e garante principalmente que o gato não seja punido por agir como um gato. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes em nossa exploração de hoje. Se quem está nos ouvindo está tendo momentos de descoberta contínuos com a gente, ou finalmente entendendo a biologia profunda dos felinos que dominam a casa, agora é o momento ideal para curtir e se inscrever no canal. Fundamental para apoiar nosso trabalho. Exato. Isso garante que análises aprofundadas como esta continuem chegando até a nossa audiência com muita qualidade. Porque, olha, se a questão do sofá e da energia de caça já desbancou tantos paradigmas, nós precisamos mergulhar agora na questão mais polêmica e desesperadora de todas. O grande mistério da caixa de areia. O xixi fora do lugar. A temida marcação urinária. Eu arriscaria dizer com tranquilidade que esse é o motivo que mais causa o abandono ou a devolução de gatos que foram adotados. Sem dúvida, as pessoas perdem a cabeça. Perdem. Muitas famílias marcam a cirurgia com um nível de desespero palpável, pensando assim, olha, se eu operar ele hoje, amanhã de manhã minha casa vai parar de cheirar urina. Afinal, urinar nos cantos das paredes não é o sinal mais clássico de demarcação de um macho que quer cruzar. É o que todo mundo pensa. Então, e o documento oficial não diz que a castração resolve justamente os problemas que são puramente sexuais? Mas essa é a parte onde o documento traz a maior quantidade de nuances do texto inteiro e exige uma atenção cirúrgica da nossa parte. A castração pode diminuir a marcação urinária. Sim, ela pode. Ok, então tem um fundo de verdade. Tem, mas há uma ressalva gigantesca que muda todo o jogo. Ela só funciona se a motivação profunda desse xixi for estritamente reprodutiva. E como que a gente diferencia isso na prática da casa? Qual é a mecânica de um xixi reprodutivo? A especialista Larissa Runcos desenha um cenário clássico no material para explicar isso. Imagine um gato macho, inteiro, ou seja, não castrado, vivendo dentro de um apartamento. Tá, imaginei. Lá fora, de repente, no telhado vizinho ou na rua de trás, passa uma fêmea no cio. Essa fêmea libera feromônios reprodutivos muito específicos no ar. O nariz desse macho, que é tipo um radar químico potentíssimo, capta essa mensagem invisível. Imediatamente, imagino. Imediatamente. E o cérebro dele manda uma ordem instintiva. Mostre que você está aqui e mostre que você é um parceiro viável e forte para ela. Ele então vai até a porta ou a janela e espirra a urina. Nossa. E essa urina, ela carrega milhares de informações sobre a saúde dele, sobre a carga de testosterona, o tamanho, tudo. É literalmente um cartão de visita sexual. Nesse cenário muito, muito específico que eu descrevi, a castração elimina o problema quase que por completo. Porque o gato perde o impulso biológico de responder ao chamado químico daquela fêmea. Perfeito. O mecanismo faz total sentido biológico. Você tira a resposta hormonal da equação, o comportamento cessa na hora. Exato. Mas aí vem a quebra de expectativa impressionante no documento que me deixou de queixo caído. A especialista constata que a clínica veterinária dela recebe com enorme frequência gatos, tanto machos quanto fêmeas, que já estão castrados há anos. Há muito tempo, sim. E que continuam urinando nas camas, nos tapetes caros e nos sapatos da casa. Se a fábrica de testosterona e estrogênio já foi fechada e demolida lá no passado,
De onde vem a motivação química para continuar fazendo isso no presente? Vendo o fato de que a urina de um felino é uma ferramenta de comunicação muito mais ampla do que a mera reprodução. Sério? Sim, era um painel de mensagens complexo e, na imensa maioria das vezes, para gatos que já são domiciliados e castrados, essa marcação tem uma motivação puramente social e emocional. Estamos falando, na verdade, de um grave problema de estresse. Social de novo. É a mesma palavra que apareceu na hora de explicar o ato de arranhar o braço do sofá. Exatamente, tudo volta para o lado social. O mecanismo olfativo funciona como uma âncora de segurança para o gato. Tenta pensar no mundo a partir da perspectiva de um gato por um minuto. Vamos lá. Se o ambiente muda subitamente, digamos que a família adotou um cachorro novo super barulhento, ou mudou todos os móveis da sala de lugar de uma vez, ou até mesmo se a caixa de areia não está sendo limpa com a frequência ideal que ele gosta, o gato experimenta um pico de estresse crônico violento. E o cortisol dispara, né? O cortisol dispara lá no teto e, para lidar com essa sensação angustiante de que o próprio território está sob ameaça ou irreconhecível olfativamente, o que ele faz? Ele vai lá e urina no tapete da sala. Meu Deus! Porque o cheiro forte da própria urina é profundamente reconfortante para ele na hora do pânico. É uma forma dele dizer para o ambiente... eu me sinto ameaçado, eu preciso cobrir esse cheiro estranho e novo com o meu próprio cheiro para eu conseguir me sentir seguro no meu próprio lar. É uma mudança de perspectiva brutal, nossa senhora. Então, quando o gato faz isso no meio da sala de estar, ele não está sendo, sei lá, vingativo, mal educado ou motivado por hormônios de acasalamento que deram defeito. Nem um pouco. Ele está, na verdade, escrevendo uma carta de socorro química. Uma espécie de pedido de estabilidade emocional. Essa é a definição mais perfeita. É um grito de socorro ambiental. E absolutamente nenhuma intervenção cirúrgica na biologia reprodutiva dele vai resolver um problema cuja origem está na estabilidade psicológica e ambiental. Não tem bisturi que cure estresse. Exato. Se o problema é estresse, castrar é novamente trocar o pneu para tentar consertar o rádio. A marcação com urina vai continuar existindo na casa enquanto o gatilho de estresse não for ativamente identificado e neutralizado por quem cuida desse gato. Bom, depois de passarmos toda a última parte da nossa análise quebrando expectativas assim amarretadas, né? Descobri que a cirurgia não acalma a ansiedade, não protege de jeito nenhum o tecido do sofá, não dê na vontade frenética de brincar, de caçar às 3 da manhã e muitas vezes passa longe de resolver o mistério do xixi no tapete. É um balde de água fria em muita gente. Muito. Então eu sinto que a gente corre o risco de soar um pouco pessimistas demais aqui. Nós precisamos fazer um balanço agora. Não podemos deixar a impressão, para quem está ouvindo, de que o procedimento é inútil, porque, como começamos dizendo lá no começo, o material oficial defende a cirurgia com unhas e bentos. Sim, defende como política de saúde. Então, para sermos justos com a ciência e com a nossa audiência, na prática da vida real, o que de fato se altera e o que a gente ganha na vida de um gato castrado? É super fundamental ancorarmos essas expectativas na realidade para fechar esse raciocínio. O impacto positivo é imenso quando a gente foca nos mecanismos corretos da cirurgia. O material da especialista lista fatos bem concretos e cientificamente embasados sobre isso. Conta pra gente. Primeiro, olhando para as fêmeas. Ao realizar o procedimento, as gatas simplesmente deixam de entrar no cio. E para quem não está tão familiarizado com os detalhes da biologia felina, o cio não é apenas uma pequena inconveniência de alguns dias no mês, certo? De forma alguma. É um sofrimento real. O documento é enfático ao apontar que o cio traz mudanças muito drásticas no corpo e um nível altíssimo de ansiedade e frustração para a fêmea. Tadinha! É um período de estresse comportamental extremo para a gatinha que é mantida dentro de casa, trancada, e não consegue consumar aquele ato reprodutivo que o corpo dela está exigindo. Ela sofre fisicamente e mentalmente com isso. É uma prisão hormonal. Perfeito, uma prisão hormonal. Ao castrar a fêmea, elimina-se de vez essa montanha-russa química e todo o sofrimento mental que está atrelado a esse ciclo de privação constante. É um ganho formidável de bem-estar na vida dela. Fantástico. E os machos? O que muda na rotina
se a gente desliga esse impulso reprodutivo neles? Para os machos, o principal ganho comportamental é o fim da necessidade desesperada de vagar pelas ruas. O impulso reprodutivo é tão forte no macho inteiro que faz um gato tentar fugir de casa o tempo todo, sabe? Atravessar avenidas perigosas, buscar confusão longe do território seguro dele. Eles ficam cegos pelo instinto, né? Exato, ficam cegos. Eles entram em brigas territoriais incrivelmente violentas com outros gatos de rua pelo direito de acasalar com uma fêmea. Ao castrar, a motivação primária para essas batalhas de gladiadores por fêmeas simplesmente desaparece. Nossa, isso salva muitas vidas. Sim, o gato não sente mais aquela urgência cega de procurar encrenca. E, consequentemente, a probabilidade dele voltar para casa cheio de feridas abertas, infectado por doenças graves transmissíveis como FIV ou FeLV, ou, no pior dos cenários, nem conseguir voltar vivo, cai de forma muito drástica. É uma camada essencial de proteção para a expectativa de vida deles. Agora, o documento também menciona como fica o ato de cruzar em si após a cirurgia. A redução na cópula é substancial, certo? Sim, a redução é quase absoluta para a imensa maioria dos animais operados. O material oficial faz apenas uma observação curiosa, que alguns gatos machos que já cruzaram na vida antes de serem castrados podem ocasionalmente manter o instinto de, digamos, namorar, devido à memória comportamental que ficou registrada no cérebro. É, memória muscular quase, né? Isso. Mas a diferença estrutural e mais importante de todas, a grande virada de chave, é que esse ato nunca mais vai gerar filhotes indesejados. E aqui a gente volta ao benefício supremo, inquestionável e vital da castração. O controle populacional. O controle populacional e a responsabilidade social imensa de não colocar mais animais em um mundo que já sofre barbaramente com a superlotação de abrigos e com animais morrendo nas ruas. Ou seja, a intervenção cirúrgica é, acima de qualquer coisa, um ato ético, de saúde pública e de preservação da integridade física e mental de nosso animal. A única coisa que a gente precisa fazer, pelo visto, é ajustar o grau dos nossos óculos na hora de avaliar o comportamento deles dentro da nossa casa. Perfeito. É alinhar a biologia real que eles têm com a expectativa humana fantasiosa que a gente criou. Amarrando todos esses conceitos complexos para nossa aplicação prática no dia a dia. Compreender essa linha divisória tão clara entre o que é sexual e o que é puramente social não deve ser motivo de decepção para ninguém que está ouvindo. Muito pelo contrário. Na verdade, saber que não existe um botão cirúrgico de desligar para comportamentos difíceis nos obriga a ser investigadores melhores da vida do nosso gato. Nos obriga a parar de terceirizar a culpa e a solução para o veterinário. Ao invés de culpar os hormônios, porque o sofá está destruído, a gente passa a enriquecer o ambiente com arranhadores verticais de qualidade. Exatamente. E ao invés de achar que o gato é, sei lá, vingativo por urinar no tapete, a gente investiga ativamente se a caixa de areia está desconfortável ou se há algum gatilho de estresse invisível aos nossos olhos humanos. Nós passamos finalmente a respeitar a natureza do animal. E se me permite adicionar um raciocínio final a essa nossa exploração de hoje. Por favor, manda. Depois de dissecar todas essas mecânicas fisiológicas e hormonais, fica um questionamento muito instigante no ar. Pense no seguinte. Nós descobrimos hoje que é possível remover cirurgicamente uma parte absolutamente fundamental do sistema endócrino de um gato, que é a fábrica primária de hormônios que garante a sobrevivência da espécie. E ainda assim, ao fazer isso, nós não alteramos em absolutamente nada a sua personalidade, as suas complexidades sociais, as suas ansiedades mais profundas, as suas formas de comunicação e a sua vitalidade lúdica e de caça. Tudo isso permanece igualzinho. Igual. Isso levanta uma reflexão poderosa. O quão incrivelmente rica, profunda e ainda incompreendida por nós é, na verdade, a mente emocional e social desses pequenos felinos que caminham silenciosamente pelas nossas casas todos os dias? Uau! É exatamente isso. É de arrepiar. A complexidade mental e emocional desse pequeno predador que dorme enroscado no nosso travesseiro
é infinitamente mais vasta do que a gente costuma assumir na correria do dia a dia. Sem dúvida nenhuma. Bom, foi uma investigação verdadeiramente reveladora. Fica o meu agradecimento imenso a quem nos acompanhou do início ao fim